Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um super episódio do Mentes Legais, esse encerrando a temporada 2025, o podcast que, como você sabe, busca receber pessoas interessantes com trajetórias inspiradoras para que a gente possa conhecer um pouco mais dos lados pessoal e profissional de cada um deles. E o nosso convidado de hoje cresceu em um ambiente artístico, mas construiu seu próprio caminho com autonomia e inquietação criativa, transformando-se em um diretor que carrega na própria trajetória uma versatilidade rara, fruto da convivência com três grandes linguagens: a televisão, o teatro e o cinema. Com ele, dirigir é mais do que uma função técnica, é uma maneira de organizar sensações, conduzir histórias e dar vida a universos. Formado em comunicação, não demorou a perceber que sua grande vocação estava atrás das câmeras, experimentando, criando e assumindo responsabilidades que o levaram da edição à direção de núcleo. Um exemplo de alguém que fez da prática seu laboratório. Não à toa, seu nome se tornou sinônimo de direção primorosa, marcada por elegância estética, vigor narrativo e profundo respeito pelo que conduz. E sua assinatura está presente em produções marcantes. Dirigiu novelas de enorme sucesso como Amor à Vida, Gabriela, O Outro Lado do Paraíso e as vencedoras do Emmy, O Astro e Verdades Secretas. Além disso, comandou minisséries de alcance, como Dona Flor e Seus Dois Maridos e Memorial de Maria Moura, e deu ritmo e identidade a seriados como A Grande Família, Toma Lá da Cá e Dupla Identidade. Se a TV é um dos seus territórios mais reconhecidos, a música, e mais especialmente o rock, também ocupa um espaço essencial em sua identidade. Esse espírito de liberdade, intensidade e rebeldia criativa ecoa tanto em seu processo quanto em seus resultados. Essa combinação técnica de sensibilidade e atitude faz dele um profissional tão único. Seja muito bem-vindo ao Mentes Legais, Mauro Mendonça Filho. Poxa, muito obrigado pelas palavras. Poxa, estou lisonjeado, muito obrigado. Muito carinhoso da parte de vocês. Obrigado, a gente que agradece você ter aceito o convite para participar aqui hoje com a gente. É um prazer. O carinho é seu, a honra é nossa. A gente está podendo encerrar essa temporada de 2025 do Mentes Legais, recebendo um profissional que a gente admira tanto por tantos trabalhos vitoriosos. E por falar, inclusive, em trabalhos vitoriosos, a gente já queria iniciar com uma citação que, na realidade, não é nossa, mas do grande arquiteto da televisão brasileira, Boni. Gênio. Que no seu livro Lado B do Boni, ele diz o seguinte: a Rosa Maria Murtinho e o Mauro Mendonça foram meus primeiros contratados na TV Excelsior em 1963. Quem diria que o filho deles seria um dos melhores diretores da nossa televisão? Pois aconteceu. Mauro Mendonça Filho começou na Globo em 84 como editor da novela Partido Alto. 4 anos depois, passou assistente de direção no sucesso Vale Tudo. Sua primeira direção ocorreu na minissérie A.E.I.O. Urca. Em 95, foi convidado por Guel Arraes para a direção-geral da Comédia da Vida Privada. E depois de uma longa experiência na elaboração e na direção de vários projetos, foi promovido a diretor de núcleo. Isso. Palavras do Boni, né? A minha primeira direção mesmo foi Vale Tudo. Essa primeira vez que eu dirigi, eu não assinei, eu era assistente de direção que dirigia, mas eu dirigi muita coisa na Vale Tudo 1, inclusive a famosa cena da banana é direção minha, porque O Marco Aurélio. o Denis falou, não, esse avião eu não vou subir, não, deixa que eu vou lá, eu já estava dirigindo muito, era um jovem diretor, intrépido diretor, falei, deixa que eu faço, e a cena ficou icônica, né? Com certeza. Derivada dos, não diria roubos da juventude, mas da iniciativa, né? Não, é legal essas cenas que ficam icônicas. Essa foi uma delas. Tem outras também que são icônicas, assim como o beijo do Félix, né? Amor à Vida, é uma cena icônica, importante. Entendeu? Essas cenas que ficam na memória das pessoas, esse é um dos maiores troféus da carreira da gente. Posso imaginar. E aí, crescendo justamente nesse ambiente artístico, né? Você tem dois dos maiores atores do país, né? No seu DNA. Crescendo com eles dentro de casa, houve algum momento em que você achou que a sua carreira ela poderia ser nos palcos ou em frente às câmeras ou não? Mesmo em meio a esse ambiente, você sempre achou que seria por trás das câmeras da direção? Acho que sim. Eu não sei dizer que horas eu tive uma convicção que eu gostaria de ser diretor, mas eu sei que foi cedo.
foi lá pelos 15, 14, 16 anos. Sempre gostei de contar histórias, sempre tive paciência para formular as coisas. E não sei se alguma coisa subversiva da minha parte, eu olhava aquele cara que de uma certa forma está dando um certo comando para os meus pais e falava, esse cara é bom. Não sei se tem alguma coisa assim, não, mas eu acho que eu sempre gostei de ser o narrador, um pouco acho que eu sempre demonstrei desde cedo, embora eu tenha sido o filho mais novo dos meus pais, assim, alguma espécie de liderança criativa. Criatividade para mim sempre foi um negócio desde garoto, assim, nas minhas brincadeiras, e acho que aí Tá no DNA. acho que aí foi é muito, muito gostoso, né? As histórias são infinitas, né? A gente não, elas não tem fim, né? É uma profissão que você, sabe, você não, Tem um limite para você parar de criar um obstáculo? não tem. Você vai, entendeu? Se você é um autor, é assim mais ainda, entendeu? Uma folha em branco para um autor é uma porta, é um portal gigantesco, entendeu? Então a gente tem uma profissão que a gente não vai fazer nem um milésimo do que a gente é possível contar, o que a gente sabe da vida. A gente vai buscando porque os projetos são grandes, difíceis, caros, precisa ter uma estrutura forte, precisa captar uma estrutura. Então, ou seja, se a gente conseguir fazer 5, 6 histórias, o que representa bastante a vida da gente, já é muito bom, porque é tudo muito complexo, leva no mínimo, qualquer coisa leva no mínimo 1 ano e meio para você realizar, ou 2, ou por aí, né? Agora, na produção, assim, tem algum elemento que ele é indispensável, não pode faltar em momento nenhum? Ou é uma coisa que, a depender de cada tipo de produção, é uma forma de se conduzir? Talento. Talento é o essencial. Talento É. é o talento e criativo e em colaboração. Todo esse processo, acabei de chegar de uma filmagem, estava filmando agora. É uma estrutura muito, muito grande, você tem que contar com o talento do fotógrafo, do cenógrafo, da figurinista, da maquiadora, da pessoa que está operando o áudio, do seu primeiro assistente de direção, do cara que está operando o carrinho, do cara que está colocando os elementos de luz. A gente vai criando uma massa imaginária, mas você precisa da colaboração de todo mundo. Você é parte daquela engenhoca, de uma certa forma você é o topo de uma pirâmide para comandar um processo, mas sem a colaboração de artistas talentosos não sai. Acho que é uma cadeia, né? Sem dúvida, eu acho que assim, como a capacidade, né? Eu acho que o desafio sendo você buscar sempre reinventar a forma de contar histórias, e elas vão ser infinitas, mas a forma de contá-las, eu acredito que seja um desafio permanente de se reinventar na forma de contar histórias. E mesmo, por exemplo, no teatro, onde até se você for fazer um monólogo, você mexe com uma cadeia ali, né, para que aquilo dê certo e vá e se realize efetivamente. Na televisão e no cinema, ainda mais, né? De formas diferentes. O teatro o teatro é bem complexo, porque tudo tem que acontecer ao mesmo tempo no primeiro dia. A gente em televisão ou filmagem, você faz uma etapa, primeiro você vai, escreve, desenvolve, vai, ensaia, filma, monta, bota som, bota música e você exibe. Teatro é tudo junto ao mesmo tempo, funcionando junto com o relógio do tempo. Cada dia de uma forma. Exatamente, mas com uma sincronia que é preciso, como um desfile. Por isso que todo ator fala e é uma verdade, não tem espetáculo que é igual ao mesmo, porque cada um está num biorritmo diferente, tem dias incríveis e tem dias que terríveis, e tem dias que tudo funciona de uma forma espetacular e tem dia que as coisas não dão certo, vão criando. Então o teatro é bem complexo nesse aspecto, mas é fascinante ao mesmo tempo. Primeira vez que eu tive uma estreia de teatro, eu já tinha uma experiência em televisão, eu falei, peraí, é tudo junto ao mesmo tempo, você fica muito nervoso. É um dos momentos mais nervosos da profissão, é perto da estreia de teatro. Enfim. Fazendo até uma analogia, né, Leon? A gente tem uma frase que em outros episódios a gente já falou, e eu acho que vale, né, ressaltar que eu tenho uma teoria que todo advogado, como é o nosso caso, é um ator frustrado. Pode ser. Porque você falando sobre essa questão do teatro, fazendo uma analogia, pra gente é como se fosse uma audiência. Você sabe o norte, muitas vezes você tem que pegar no caso, mas nenhum é igual. Conseguiria acontecer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Os gregos trouxeram tudo, trouxeram, entendeu, o teatro, e trouxeram o ritual religioso e o teatro é muito parecido, o ritual jurídico e teatral é muito parecido, você tem, né, você tem as figuras, você tem, é muito parecido, entendeu? A cena a necessidade de haver um ritual para um julgamento
O julgamento e a realidade e a ficção e um julgamento real, eles são muito próximos, entendeu? Então alguém fala, tem sua hora, agora o outro fala, a hora do outro, a hora do advogado, a hora da defesa, a hora do juiz, a hora daqui, a hora da testemunha, tudo muito parecido. É uma sincronia, entendeu? É um jogo teatral. Engraçado que na percepção que a gente que é leigo não conhece, eu sempre tive a impressão de que televisão e cinema seria muito mais complicado que o teatro. A estrutura é maior, mais cara, mas é em etapa. Mas do ponto de vista da construção, eu acho que... Você faz um plano, efetivamente. vamos, esse plano até aqui, esse plano até aqui dura 15 segundos. Uma peça pode durar 4 horas. Tudo funcionando. Tem que ser no mesmo... No ritmo, em 4 horas, no ritmo do relógio de 4 horas. Tudo tem que funcionar em 4 horas. Você não volta também, né? É o ao vivo. Que é o fascínio também do veículo, né? Tudo é fruto do teatro. Sim. Tudo é fruto do teatro. Tudo. Tudo é cinema, televisão, tudo fruto de uma mise-en-scène, só que aí a câmera tem uma outra função, né? E ela acabou... ver uma tela é outra coisa, é um negócio completamente diferente do que você está vendo no palco. Ali você está sentindo o calor humano das pessoas e numa tela você está vendo uma coisa pictórica, uma coisa que tem profundidade, mas é uma tela retangular, seja na televisão ou no cinema, é uma relação de tela grande com uma tela pequena e agora com uma tela vertical. Então, tudo mas no fim das contas, toda a gênese é o teatro. Toda a gênese. Com certeza. Da sociedade, né? De modo geral, o teatro sempre ele desde a Grécia, ele se dedica justamente a fazer com que a gente possa ver refletidos os problemas da sociedade. Exatamente. Não vai morrer nunca. Mas as soluções, sim. Não morrerá nunca. Porque a sociedade sempre vai continuar tendo dilemas a ser encarados. E a IA não derruba. Não derruba. E nem briga, né? Não chega nem perto, né? Eu estava até vendo, acho que foi semana passada, uma entrevista do Tony Ramos no Sem Censura, e ele estava falando justamente sobre isso, que é claro que a gente tem que se servir da inteligência artificial, mas, por exemplo, aí ele falou uma frase, ele deu uma pausa, ele falou assim, percebam, essa pausa que eu dei aqui agora mudou toda a entonação do que eu estou falando. A inteligência artificial não vai fazer isso por nós. Isso é um trabalho essencialmente de alma. Exatamente. E a IA, ela pode ter a inteligência, mas não tem a alma. Assim, hoje o meu convívio com inteligência artificial, ele tem sido positivo numa hora que você precisa construir uma imagem que ela não existe, e ela tem sido rápida nesse aspecto, quando é literalmente uma imagem. Agora, tá me cansando um pouco essa coisa de você não saber mais o que é verdade, o que não é. Você tá vendo na rede social, você fala, mas isso aqui é verdade ou não é verdade? Já tá chato isso, entendeu? Ok, então a inteligência artificial é para ficar emulando o realismo? É chato, entendeu? Eu prefiro o realismo, entendeu? E muitas vezes você fica observando, pelo menos eu já me peguei fazendo isso, tentando identificar uma produção, se aquilo ali foi, por exemplo, foi numa locação, se é verdade, ou se foi IA, se foi... Não, se serve muito bem para você, eu quero fazer uma coisa de época, a inteligência artificial consegue construir um ambiente que é muito difícil de produzir, que você não tem dinheiro para trocar a Cinelândia por uma Cinelândia antiga, ela te ajuda nesse aspecto, é muito bem-vindo, super legal. Assim. Agora, se ela fica o tempo inteiro criando para você o fim da verdade, que é um negócio que é perigoso, é um negócio, inclusive, filosoficamente perigoso, que a verdade deixar de existir, aí é chato. Aí eu acho chato. Aí eu começo a entrar numa seara de um pouco até perto de gente perigosa. Sim, sim. Uma coisa é atender um propósito do ponto de vista artístico naquela cena, né? Como você falou, recriar algo que seja impossível. Aí beleza, está atendendo um propósito. Agora eu penso que para outras coisas que você poderia desempenhar mesmo um literal ofício criativo, realizador, é complicado você ter essa... Por exemplo, o cinema tinha um pavor dos robôs. Né? Sempre que desenvolver que robôs que se rebelavam e vinham e matavam todo mundo assim. Isso não é uma realidade. Não existe um robô mais inteligente que um ser humano. Não existe, está muito longe disso. Você vai numa fábrica, você tem que passar longe do robô, porque o robô não vai falar, sai daí porque eu estou aqui construindo esse negócio. Ele vai parafusar sua cabeça. Ele não vai entender, olha, tem um cara aqui, entendeu? Então, assim, falam que essa realidade dos robôs já estão dito que eles vão ser mais inteligentes há muito tempo, eles não são. Eles não são. O aspecto humano, a gente vai sempre depender e sobreviver do aspecto humano. Sempre. Isso é indissociável, né? Não tem...
Hoje tem muita preocupação com relação ao realismo de atores perderem seus trabalhos, é certo? Porque eles, se você programa nós estamos falando aqui de mercado de trabalho, né? Se você programa uma inteligência artificial, assim, não vai ser muito mais barato você contratar um ator. Então tá todo mundo meio com medo disso. Mas o aspecto humano, assim, não tem, assim, sabe? O que a pessoa pode entregar ali de emoção, de tudo, assim, não tem preço isso. Não tem preço. Isso vai sempre depender, vai sempre... Você vai olhar para uma coisa de inteligência artificial e vai falar, isso aí eu não sei quem é essa pessoa. Mas se ela tá fazendo uma cena de ação que ela pula de, sei lá, de uma ponte e cai lá embaixo, tá legal. Uma hora ela falar a verdade emocional que você precisa, Do olho, né? o ator, é o grande ator que vai ser, entendeu? É verdade. E hoje em dia, uma outra situação que a gente percebe no audiovisual global, na verdade, mas trazendo aqui para o Brasil, é um boom do gênero true crime, né, atualmente. E você, na verdade, você dirigiu em 2014 a Dupla Identidade, uma série escrita pela Glória Pérez, onde já abordava um serial killer brasileiro. Antes disso virar esse boom que hoje todo mundo comenta. Eu até me recordo que a nível de estética, uma coisa que eu achava muito interessante era que, embora ela passasse no Rio de Janeiro, parecia que o sol sempre estava sombreando. Nunca ele era diretamente focado como se fosse, por exemplo, numa novela do Manuel Carlos, vamos dizer assim, né? Que é aquele Leblon com aquela bossa nova. Era o mesmo Rio, digamos assim, mas Mais sombrio. demonstrado isso, até mesmo dando o tom do que pedia a proposta. O Rio de Janeiro é uma cidade sombria. Pois é, depende da história também, assim, né, que você tá querendo. Sim, muita gente achava que essa história não ficava melhor em São Paulo. É um certo conceito de que as metrópoles menos tropicais, elas trazem uma certa neurose, que trazem uma certa violência, mas na verdade, um psicopata serial killer, isso é uma patologia que não independe de onde você nasce, isso é 4% da população, entendeu? Serial killer é uma percentagem um pouco menor, mas 4% da população tem grau psicopático, né? Não sei se vocês sabem disso. E, então, assim, nasce onde vai que nascer, pode nascer aqui, que é Xaramobi, entendeu? Em Londres, o que for. Então, assim, a gente optou, sim, por um Rio de Janeiro sombrio que existe, certo? O Rio de Janeiro, assim, ela não é uma cidade relaxada. Porra, então aqui é 60 anos, né? Exatamente. Então era uma forma de como mostrar, a gente foi tirando as cores, entendeu? Eu agora estou fazendo uma coisa no Rio de Janeiro também, um pouco mais com... e o sol, ele pode ser opressivo. Ele pode ser... É quente pra caceta, cara. Alguém já pegou um verão no Rio de 40 e poucos graus no meio da rua, aqui mesmo na Rio Branco? Você parece ter um ferro de passar roupa na sua cabeça, né? Então, assim, o sol nem sempre é um elemento de alegria, ele pode ser bastante opressor também. Eu, assim, particularmente encarei ele quase que como um personagem onipresente, porém oculto. Ali, dava ali o tom, né? Achei bacana nesse sentido. E nessa série, hoje, que a gente tem essa maior discussão, não necessariamente compreensão, mas discussão. Você seguiria o mesmo caminho ou faria alguma outra coisa? Eu não posso dar muito spoiler do que eu estou fazendo, certo? Só estou dizendo que eu filmo no Rio de Janeiro, é uma história que está saindo assim, mas são caminhos diferentes, certo? Eu não posso, está muito cedo ainda, certo? Mas são caminhos diferentes. Mas a gente também, o Rio de Janeiro, por exemplo, eu adoro filmar em São Paulo e São Paulo é muito verde também. Esse negócio de São Paulo é só concreto, não é uma verdade. São Paulo é delicioso, ninguém não se come tão bem no mundo, quase num lugar tão bem no mundo. É uma cidade prazerosa, alegre, feliz, as pessoas são felizes. Tem seus aspectos sombrios também. Eu gosto de ver os paradoxos. Cara, todo lugar tem seu paradoxo. Todo lugar. Não existe um paraíso, não existe você estar num lugar assim, que não tem uma pessoa que não esteja sofrendo qualquer outra coisa. Mas tem paradoxo, tá ok, entendeu? Não, e a gente vê esse paradoxo aqui no Rio, por exemplo. Você chegando da ponte para cá, você vê uma realidade social. Total. Você chegou na Zona Sul, outra. É outra realidade. E tudo dentro da mesma cidade. Mas essa contradição é do Brasil inteiro. Não, claro. Tem lugares no Nordeste que você anda 2 quarteirões, você tá... Paradisíaco. Você tá lindíssimo, uma praia, assim, você andou 2 quarteirões, já tá uma outra realidade. Esse paradoxo é o Brasil, é a cara do Brasil. É a realidade do Brasil. É um sistema paradoxal mesmo. Agora, Mauro, falando mais de produção literária, né? Como que você vê essa transição da obra literária, trazendo ela para
para TV, para o Você cinema. fala de literatura Como, por exemplo, Gabriela, Dona Flor. Sim, sim. tem algum limite, talvez, entre respeitar a obra ou usar a linguagem? Não, limite não tem. Você tem que. Eu acho que o diretor ele tem que ser um. Existem diretores que e é um caminho super plausível e coerente e tá aqui, eu estou longe de criticar isso. Mas existem diretores que tornam qualquer obra a sua obra e se adaptam a obra aos seus estilos e de uma certa forma ele impõe o seu estilo para algumas obras e dá sempre umas releituras para algumas obras, o que está tudo certo, entendeu? É uma forma, entendeu? E tem sua identidade. O Fellini que tem aquela identidade do Fellini, que eu sou fã número um. Ele pega Satiricon, que é uma obra entendeu? Do século I, em Roma. Ele pega Casanova, ele faz o Casanova de Fellini, ele faz as coisas dele. É super válido. Mas ele dá a leitura que ele tem para lá. Então não tem limite, né? Eu gosto de tentar chegar na gênese que o cara chegou, entendeu? Tentar chegar, ilustrar, tentar captar o pensamento do autor, tentar captar a atmosfera que ele está criando aqui naquele livro e tentar transformar isso em imagem, em dramaturgia. Nem sempre é possível e nem sempre eu acho que eu consegui também. Um trabalho muito sensível, né? Você tirar o que a pessoa colocou ali na obra escrita e trazer ela para. Como é que você consegue traduzir imagens? Assim, o Brasil, o Brasil tem seus paradoxos, mas o Brasil, a gente vive. O Brasil tem estrutura. A gente o Brasil não é um país muito com pessoas pobres, mas não é um país pobre. Né? Entendeu? Esse paradoxo já é por si só, entendeu? A oitava economia do mundo é cheia de pobreza, entendeu? Então, esse paradoxo é insuportável. Mas então o Brasil tem muitas coisas erradas. Aí quando você vai realizar, o mais difícil é fazer o erro. É fazer onde é que a gente erra, onde é que a gente fica com uma cara que a gente não é uma cara super primeiro mundo, mas é uma cara autêntica e bacana. Então a gente quer fazer o negócio direito, mas às vezes você precisa tirar uns 2 tons para fazer aquele negócio direito. E aí quando você vai ver, tarde demais, você vai ver na tela, podia ter feito um pouco menor assim. Isso é o mais difícil, acertar o tom das coisas, conseguir ilustrar uma atmosfera, entendeu? Com coerência. Isso é o mais difícil. Acho que no caso dessas obras literárias, é um exercício muito pulsante de interpretação, porque assim, literatura é interpretação. Né? Você está demonstrando, realizando a sua interpretação Exatamente. daquela obra que pode, né, convergir ou não, para depender quando você transpõe algo que o autor original, por exemplo, esteja vivo. Exatamente. Né? A literatura, eu acho assim, acho que o audiovisual brasileiro já fez muito mais muito mais adaptações literárias. Era uma coisa que era recorrente e era importante para a cultura nacional e que, de uma certa forma, parou de ser feito porque talvez não dê tanta audiência, coisa de época não dê tanta audiência, o que para mim é um desserviço, porque a gente está no momento de recontar a história, certo? Que precisa ser recontada, principalmente do ponto de vista das mulheres e dos pretos, certo? A história do Brasil, principalmente. Então, assim, eu achava, na minha opinião, ao contrário. Está na hora da gente contar a história direito, diferente de algumas coisas que a gente aprendeu nos colégios, entendeu? E que a gente mostrou, de uma certa forma, com o heroísmo romantizado, sem contar o movimento abolicionista, entendeu? Tem que ser contado na ótica de quem precisou do movimento, os pretos, claro, entendeu? Isso não é contado até hoje, entendeu? Então, isso para mim é uma lacuna gigante agora e que a gente precisa retomar e que isso precisa ficar interessante para o audiovisual. Não dá tanta audiência, o público tem alguma coisa errada nisso, porque isso é relevante e essencial. E um nicho de mercado. Relevante, essencial e mercado. Eu vejo produções, acabei de ver grande obra, 100 anos de solidão, que eu acho uma obra, o mundo acha a obra, uma loucura, deslumbrante. A adaptação é aquém do livro, sim, é aquém, mas é honesto? Super honesto. Super honesto. Colombiana, produção colombiana, todo mundo lá da Colômbia. É bom de ver aquilo, é essencial ver aquilo. Essencial. E a iniciativa, que a Netflix, no caso de produzir, por si só, seria louvável. Super louvável, super louvável. Ô, Mauro, e você falando agora de séries de humor, né? Você dirigiu
também A Grande Família e o Toma Lá da Cá. E falando especificamente... Comédia da vida privada também. Também, Comédia da Vida E Privada. alguns especiais de... Começou como especial, depois foi pro Fantástico, né? A Comédia da Vida Privada foi programa solo. Acho que era Terça Nobre, né? Era um terça nobre, era uma maravilha. Tinha o Caceta do Planeta, tinha o Comédia da Vida Privada, tinha o programa da Regina Casé, que era o Brasil Legal, e tinha umas adaptações literárias de Brava Gente, onde eu fiz uma que ganhou um prêmio internacional da Mero, do Memórias do Sargento de Milícias, tá vendo? Esse aí é Que era uma comédia. Brás Cubas? Não, Memória de Sargento. Memórias do Sargento de Milícias. Foi o primeiro livro de um autor nacional. Umas Cubas Machado. É. Mas eu tenho a gente tem, né, uma curiosidade com relação a essas duas séries, que é o seguinte: A Grande Família, ela tinha uma proposta a nível de direção, onde ela é gravada, né, num estúdio, mas eu li que você pediu que a casa funcionasse de verdade. Sim. E você está falando da vida de uma família, tem que até deixar eles livres para improvisos ali, de uma torneira não funciona, uma geladeira, né? Sim, Por exemplo. Enquanto que o Toma Lá da Cá, ele tinha um outro estilo porque era com plateia, diferentemente. Sim. Então, isso exige do próprio ator um maior comprometimento até com o timing. Sim. Né, ali, porque a resposta é imediata. Ainda que ele não contracenasse com a plateia, como eles faziam, por exemplo, no Sai de Baixo, de Perage, que tinha ali, né, que era um teatro propriamente, mas que quebrava a quarta parede e mesmo. Toma Lá da Cá não tinha isso, mas tinha a plateia. Como que, numa mesma área, que é o humor, essas duas formas distintas moldavam a direção? O Grande Família, eu fiz uma tentativa de tentar fazer uma mise-en-scène que não parasse nunca. Então ficava uma câmera dentro do cenário, andando meio um pouco na mão, os microfones só vinham por cima, foi muito tempo atrás. Mas a bem da verdade, você precisa iluminar bem. Certo? Então ela funcionou em termos de agilidade, os atores faziam tudo certo. Você tem as atrizes, tem que estar bem iluminado, a luz tem que estar legalzinha. Então acabou ficando uma estética um pouco crua demais no começo. Assim. Depois eu fui ajustando, e aí achamos uma estética que mostrava, que tinha essa dinâmica assim, mas tinha uma certa suavidade que precisava daquela família, que era um arquétipo da família brasileira. Assim, Até hoje. Exatamente. Eu posso dizer claramente assim, que o começo da linguagem que eu fiz não funcionou tanto. Assim. Depois eu fui ajustando, até uma hora que funcionou divinamente, aí estourou, foi muito. A Grande Família ficou no ar. 14 anos. Eu fiz 1 ano e meio só. Não fiz mais do Parte que inicial mesmo. fiz a implantação, a escalação junto com o Guel do elenco, todas aquelas escolhas todas do elenco. E depois quem tocou mais a série mesmo foi o Maurício Farias, assim, que começou só com eu dirigindo, depois a gente dirigiu junto, depois ele ficou e foi fazer outras coisas. Assim. O Toma Lá da Cá era uma época que as comédias, elas, inspiradas nos sitcoms americanos, elas tinham tinha uma claque, não era uma claque, era uma... Então eu fui fazer uma pesquisa lá fora, como é que eles filmavam, a plateia ficava vendo, eles trocavam a plateia, e a plateia não sabia o que estava sendo feito, então as reações que a gente vê nas risadas dos sitcoms como Seinfeld, ou os Friends, alguma coisa, é tudo real. Os microfones lá que estão colocados, falei, vou implantar a mesma coisa no Brasil. Só que o brasileiro é um pouco menos entregue ao show business como o americano é, entendeu? Então, assim, o brasileiro ele ri numa primeira vez, mas numa segunda ele já não ri. O americano ri, se você botar 10 vezes, ele vai rir as 10 vezes, porque ele quer participar daquilo. Então, acabamos fazendo uma mise-en-scène onde eu fazia, eu ensaiava, eu fazia uma leitura numa véspera, ensaiava num clube, um cenário todo montado praticamente num ginásio. A gente ia para o dia seguinte com câmeras e passava 2 vezes para uma plateia ver. Aí os risos eram espontâneos, não tinha nenhum riso, entendeu? Falso, nenhum. Tudo era espontâneo, Funcionou muito. Funcionou muito? Funcionou muito. 2 programas com linguagens opostas, mas que marcaram gerações. Exatamente. Eu lembro no tempo da gente, no caso do Toma Lá da Cá especificamente, de assistir no dia seguinte comentar com os amigos, episódio da terça. Eu acho que a comédia é grande arte. Sou da opinião que comédia é grande arte, e eu acho que o grande comediante é um grande artista. Eu sou dessa opinião. Ele é acima de tudo ator. É um dos melhores, mais completo do que o que não sabe fazer comédia. Exato. Porque ele sabe fazer drama. E eu acho que a comédia é um gênero que não está muito em alta,
porque o humor não está muito em alta, né? Isso aí A gente falou isso mais cedo com o Cláudio. eu já fiz uma comédia com o Tony Ramos, que o Tony Ramos era o diabo, chamava Vá de Reto. Texto do... Canhosa. Exatamente. Assim, a comédia, ela não foi compreendida aqui no Brasil porque ela tratava de uma coisa, de uma percepção do sagrado e do profano, assim, muito europeia, assim, questionando os valores cristãos, quaisquer valores, mas colocando isso tudo num terreno do humor. É, aqui ela foi vista, as pessoas não entendiam direito, tinha gente achando. Então era uma comédia que misturava um pouquinho de terror, porque era o diabo, era o Tony Ramos. A gente botou Tony Ramos exatamente para ter uma leveza. O arquétipo do gentleman. Mas, paradoxalmente, o diabo tem uma influência muito grande na psique do brasileiro, mais ainda nos católicos do que nos evangélicos. Mal ou bem, os evangélicos estão combatendo o diabo. E os católicos, de uma certa forma, têm mais temores que os evangélicos. Agora, os europeus, quando a gente passou para lá, os caras riam até dizer chega, né? Então, acho que era uma comédia um pouquinho... um texto brilhante do Alexandre Machado e da Fernanda Young, os casal que eu continuo fã dos dois, porque ela ainda mora no meu coração, infelizmente faleceu, mas e era uma divisão assim muito à frente um pouco da nossa sociedade. E a gente falou nessa questão de humor mais cedo, o Cláudio até comentou que hoje piada virou opinião e palma virou aprovação. Então as pessoas não estão dissociando mais o artista que está ali, né, da pessoa que está por trás do artista. Ali tá a pessoa E não se dá um trabalho de interpretar. Exato. Ele tá... É preciso. Eu ainda amo Saturday Night Live. Ele tá lá, fez 50 anos. 50 anos, vou lá. Fazendo comédia de alto nível. O cara que faz o Trump, hoje em dia, é genial, cara. Eles ainda tiram onda da mesma forma. Tem algumas coisas politicamente incorretas, tem coisas corretíssimas, entendeu? E continuam fazendo humor de alto nível. É possível. É super possível. Mas um pouco, acho que é um reflexo do humor que funciona, um pouco um reflexo da sociedade. Também acho, né, que tem esse reflexo dessa transição de gerações. Hoje a gente não... É uma grande comentário de que não tem mais tantos atores antigos na TV, né? Aí a gente não sabe... Ausência de veterano. Ausência de veterano, que a gente não sabe se isso é um comportamento do mercado, se isso é uma crescente da geração Z. Eu acho que não há um comportamento típico do mercado. Eu acho que depois da Covid houve uma preocupação, aumentou-se a preocupações de trabalhos porque principalmente durante a Covid, porque a situação era muito perigosa. Sim. Atores veteranos faleceram. Nós perdemos para o Gustavo, né? Tarcísio Meira, né? Como José, Tarcísio Meira. Nissete Bruno, entendeu? As pessoas todas muito próximas, assim. Meus pais, a gente conseguiu criar uma estrutura que eles têm uma casa em São Conrado, então eles ficavam e eles passaram ilesos, entendeu? A gente conseguiu proteger eles, assim, os funcionários durante a Covid, ninguém pegava ônibus público para estar tratando eles, porque eles já estão com acima dos 90, né? Então, assim, era uma situação complicada. Mas eu acho que existe também um etarismo que se criou, sabe? De uma certa forma, virou muito piada, velho virou piada muito fácil. E eu acho que, assim, é muito possível fazer humor inteligente, tem muita gente fazendo humor inteligente, eu sempre gostei do humor inteligente, sabe? O humor que era só deboche, que só tirando onda na cara das pessoas, ele começou a ficar... ele começou a perder um pouco. Começou a ficar um pouco humor, não humor com cara de humor. Não parece humor, parece um simples deboche. Deboche com cara de humor, entendeu? Começou a ficar um negócio. Então, acho que houve uma perda também de inteligência ao fazer humor. Sim. Nessas horas que a gente acaba, opinião pessoal, de como que chegou nisso faz falta. Para dar um exemplo, tá? Jô. Poderia falar de outros, Jô, mas eu digo isso, é um humor social. Era engraçado, ok, ponto. Era engraçado. Mas também tinha todo um contexto por trás social, da cena. Ele falava. E os personagens existiam na vida real. Eram arquétipos ali que ele pegava da vida real. Mas estamos cheios de bons humoristas bons, né? Sim. Eu vou falar uns 10 aqui. Tata Werneck, Fábio Porchat, Rafael Portugal, Diné,
como é que chama? Afonso Padilha. Padilha, engraçado pra caraca. Aquele também, o Albânio. O Renato Albani é muito engraçado. Os gringos, a gringa, a alemã, engraçada pra caramba. Que faz uns vídeos com um carioca. Uma Ela é engraçadíssima, sensacional. maravilhosa. O francês, o Paul Cabanes também. É. Tem humor inteligente, tem sim, é super possível. Mas falando dessa questão, até que Léo pegou dos veteranos, você acredita que talvez essa questão da Covid, ela tenha sido não vou dizer um pretexto, porque todo mundo todo passou por isso, mas a partir do momento que a situação foi se normalizando, e para dificultar essa retomada, porque hoje a gente vê de fato, ou é uma questão mercadológica talvez, essa ausência, porque a gente, quando ouve as pessoas conversando, sente falta, né, de uma maior presença de veteranos. Hoje você tem um outro, por exemplo, tem Sueli Franco na novela das 7, a Arlete Salles também tá bombando. E sua mãe fez uma participação agora, recentemente, né, na novela das 7. Mas assim, acho que como o que a gente pelo menos foi acostumado a ver, talvez a nível de TV aberta, tá? Outros mercados, a gente não vê mais tanto isso. Seria o quê? Uma decisão mercadológica ou comportamental? Eu não sei dizer. Ou nenhuma coisa, né? Nem sei dizer. Eu sei que assim, durante a Covid, onde a gente estava todo mundo em casa, a gente imaginou que haveria, ao fim da Covid, todo mundo em todas as áreas imaginou que a gente teria uma retomada de uma coisa mais pró o indivíduo, porque a gente estava ali todo mundo isolado dentro de casa e a gente precisaria, eu teria uma coisa mais lúdica ali na frente, porque aquela situação era muito desagradável. Não aconteceu. Aconteceu que todo o corporativismo econômico, não digo que aproveitou a situação, precisava fazer mudanças na sua estrutura econômica em todas as áreas e nessa tomaram o controle. Acho que o indivíduo ficou mais, depois da Covid, mais ainda, fazendo parte de uma estrutura... Segregado, né? Exatamente. Ficou Então, assim, segregado. quem achava que, muito embora muita gente está optando muito mais pela felicidade depois da Covid do que as situações ficaram mais difíceis para todo mundo. Não vejo alguém que fala, não, melhorou depois da Covid, não. Não. Não vejo ninguém. Ficou, ou estagnou ou piorou. A necessidade de resolver economicamente, de uma certa forma, tirando que o ser humano como ativo fosse um pouquinho menos valorizado, em todas as áreas a gente encontrou isso. Então foi uma forma de reestruturar as empresas, as companhias, não estou nem questionando se está certo ou errado, as empresas são privadas, façam o que quiser. Mas quem achava que teria um certo mecenato, entendeu, para o indivíduo e sua criatividade, acho que se enganou profundamente. Mal, você já dirigiu vários nomes, né? Tem algum nome específico que você não trabalhou, mas gostaria muito de olhar? Muitos. Posso fazer uma lista de 100. Wagner Moura, Alice Braga. Eu já trabalhei com muita gente, assim, mas Cristiano Tolone, não é muito também, mas... Trabalhos, né? Que eu venho, sim, e jovens agora, Humberto Carrão, um cara que eu tenho maior vontade de trabalhar. Mas eu trabalhei com muita gente mesmo, isso é verdade. Os veteranos, quase todo mundo. Quase todo mundo. Queria falar um pouquinho sobre Verdades Secretas. Foi uma novela que, além da questão dela ter ganho um Emmy, né, internacional, assim como o Astro, mas ela naquela faixa ali que foi inaugurada das 11, foi a primeira época inédita, né, dessa nova faixa, porque... Foi a quarta, a inédita, a primeira foi o Astro. Não, inédita que eu digo de não ser um remake. Sim. Como foi, teve o Astro, ela, né, e o Rebu. Isso. Exato. E Saramandaia. Exatamente. Então, de ser inédita ali um texto com uma proposta e um Valcir Carrasco diferente do que era habituado a se ver na época. Então, sim, vocês abordaram Book Rosa, prostituição de luxo, drogas, dramas densos, Cracolândia. né? Cracolândia, a Grazi Massafera também indicada, né? Ao Emmy de melhor atriz na época pela interpretação. E você ganhou a PCA de melhor diretor também. Você ganhou a novela O Emmy, você o AQCA. E ela tinha uma proposta
aí falamos de São Paulo, né, como você mencionou ali, uma proposta estética também, que era um personagem dessa história, um colorido dark. Isso. Diria assim, São né? Paulo é muito colorido. Como que foi para você encontrar esse tom que ajudou a contar essa história? Qual foi o maior desafio dessa novela dentro... Porque era uma novela que, pelo horário, por si só, já permitia mais, né? Como que foi o maior desafio como encontrar esse tom nessa... A minha paixão por São Paulo, eu sou carioca, mas amo São Paulo. Morei 8 anos em São Paulo, quase do 1 aos 9 anos de idade eu morei em São Paulo. Tenho uma paixão profunda e um fascínio pela cidade. E eu tentei traduzir isso. Para mim, São Paulo é uma cidade colorida, entendeu? É uma cidade muito ampla. É uma cidade onde você tem todos os guetos em larga escala. Você tem dos caretas aos mais malucos, você tem tudo, entendeu? Então, você não tem um pouquinho de careta, um pouquinho de maluco, você tem muito em tudo, entendeu? Então, eu tentei traduzir isso numa atmosfera... mas, assim, o maior desafio é que tinha uma juventude ali para ser retratada. E o desafio não era só um desafio meu, mas era da empresa da TV Globo também. Eu acho que coisas que retratam a juventude tem que ter um quê de ameaça. Não pode ser uma dramaturgia feita pelo tiozão, sacou? Eu tenho que ser um diretor jovem, certo? Eu tenho que botar minha juventude, que ainda existe, que existiu quando tinha mais idade, mas que você não larga, entendeu? Você não larga a juventude porque, entendeu? Você tem que botar o frescor para sua vida até, entendeu? Você bater a bota, entendeu? Eu acho que isso tem que ser feito assim, o jovem tem que ser rock and roll, juventude tem que ter rock and roll, assim, mundo pop, assim, tem que ter um quê de... As crianças, exatamente, tem um perigo, entendeu? Porque eles são difíceis, os jovens são difíceis de serem entendidos, entendeu? Então eles têm que trabalhar mais para os incompreendidos mesmo, sabe? O maior desafio foi o consumo de drogas ali. Não foi nem a sexualidade, assim, porque a sexualidade tinha ali uma proposta dramatúrgica que mostrava uma vida libidinosa, que a gente também estava afim de investir em libidinagem, porque a libidinagem é gostosa, entendeu? Todo mundo gosta de um bom sexo, entendeu? Eu não acho sexo, essa coisa de ficar tabu, sexo, eu acho uma puta bobagem, porque assim, sexo faz parte da vida de todo mundo, sabe? Um bom sexo faz bem a qualquer pessoa, entendeu? Então colocar o sexo sempre num terreno do pecado, eu acho uma hipocrisia. Gosto dos europeus, como eles pensam, dos suecos, que a nudez é uma coisa normal, é uma coisa quase primitiva, entendeu? Ir fuder é normal, posso falar palavrão? Pode, ir fuder é normal, ir fuder bem é melhor ainda, entendeu? Então tá tudo certo, acho que isso que é o certo, entendeu? Então a gente buscou essa libidinagem, mas ao mesmo tempo tinha uma denúncia. Mas a coisa do consumo de drogas com juventude, embora os atores forem todos maiores de idade, a gente fez uma Cracolândia também, eu convenci a direção da empresa que a gente precisava mostrar o consumo, que era um paradigma na Globo naquela época, porque eu não acho que ninguém vai para as drogas achando que vai se dar mal. Todo mundo acha que vai se divertir, se diverte, as consequências vêm depois, certo? Assim, isso para geral, para todo mundo. O excesso leva a consequências danosas de qualquer coisa, inclusive de álcool, de comida, o que for, né? Comida industrializada demais, os excessos se pode. Então, assim, eu precisava mostrar que o começo era para a diversão e que as consequências vinham depois. E as consequências foram chegando no Cracolândia. Também convenci a direção da empresa que a gente precisava mostrar o consumo de crack. Eu fui para São Paulo, eu rodei a Cracolândia, eu fiz pesquisa lá com pessoas muito influentes, assim, que estavam trabalhando como assistente social lá. Eu levei a Grazi para lá. Uma pessoa falou com ela, que nem aquela atriz Grazi Massafela, falou para ela, nem reconheceu ela. Era um negócio muito louco, assim, e ela estava só com um bonezinho, assim, ela olhou para mim assustada. E a empresa, que tinha um acordo, assim, com esferas sociais muito grandes do Brasil para não mostrar consumo de drogas, acabou falando, nós precisamos mostrar isso, porque essa obra aqui ela trata isso de uma forma séria, assim, e inclusive a igreja, inclusive vários outros setores. E acabou sendo positivo, porque você tem que mostrar, depois ela se redimir, a personagem da Grazi, ela foi uma atriz estupenda, né? Aquela cena dela já vivendo essa vida, quando ela olha no espelho, é uma loucura. Você conhece aquela cena, uma loucura. Aquela cena é uma loucura. Digna de Emmy, Total. E tem uma cena também que ela estuprada por 8 caras dentro de um trem, era uma loucura, e depois ela volta, e depois ela vira uma missionária, né? Ela vira uma pessoa que se cura através
da evangelização que cura as pessoas de verdade, é verdade, o trabalho sério sabe, de missionários evangélicos. Ela se torna uma missionária, depois ela não reconhece o namorado não reconhece ela ali, né? Era pesado ali. Eu conversei com as pessoas do crack ali, os caras, uma pergunta que eu fiz, um cara estava 10 anos puro, livre, falei, quantas vezes você pensa em que você pode voltar? Ele fala, todo dia. É uma luta diária para poder se manter ali na. O vício é um negócio. Foi uma retratação muito fiel, né? Muito fidedigna. O vício você tem que tratar com. Acho que foi o tom. Eu fiquei muito tentando achar qual era o tom para tratar as pessoas ali na Cracolândia. E eu acho que o tom foi da compaixão, entendeu? O vício é uma doença. Aí não tem naquele primeiro momento ali você não pode ter outro sentimento que não seja compaixão. Não pode já vê-lo como está cometendo um crime. Ele é uma pessoa que está doente de uma coisa assim que ele foi entregue ali totalmente naquele. Essa relação da criminalização do viciado é muito complexa. Profunda. É uma questão muito mais social e médica, entendeu? Psicológica do que. Você fazer uma análise assim, interdisciplinar de tudo isso para se chegar a uma conclusão, eu acho que científica, né? Porque ali é a humanidade no limite. A pessoa está num limite, assim, sabe, de deixar de ser o ser humano e virar uma coisa assim. Sair da realidade. É muito complexo, Assim. Agora, um detalhe, você falou que você tem um trabalho em andamento, mas não pode dar muito spoiler. Não posso. Mas tem outros em mente, futuro, mas também... Não tem que aguardar. O que eu posso dizer para vocês é que eu faço um filme logo depois desse trabalho. Ótimo, então já tem outro. Vou fazer a biografia do Renato Russo. Aí, ótimo. Que é demais, não que é o bastante, é um filme, é uma longa-metragem. Vem por aí, a vida adulta do Renato Russo, certo? É um grande artista, uma figura importantíssima. Faço a biografia dele logo depois. Pronto. Muitos mais. Isso aí tá tudo certo. Campeão de bilheteria. É isso. Mauro, tem uma pergunta assim, a nível pessoal, puxando para dentro da família, tem algum papel da sua mãe, do seu pai, que tenha te marcado, que você, por uma razão afetiva ou profissional, né? Até porque você é um diretor de atores também, sempre elogiado como um excelente diretor de atores. Tem algum papel do seu pai e da sua mãe que toque você afetivamente? Olha, de uma forma... paradoxalmente, a gente, eu e meus irmãos, a gente tem uma relação com nossos pais muito mais de coxia de teatro do que estúdio de cinema e de televisão. Uhum. Até porque estúdio de teatro, eles eram produtores, a gente convivia, viajava em turnê, ficava ali atrás. Tem umas peças adultas, a gente ficava ali na cabine, driblava o sensor, ficava escondidinho. Eu via peças de tudo quanto é ângulo, via do lado de cima, lá de baixo, do lado, ficava tentando entender. Então, a relação era muito mais de ver eles no palco do que... Eles tinham uma peça de teatro que era uma grande comédia de 6 autores, Jô Soares, sabe, Armando Pontes, vários, chamava Feira do Adultério, que era engraçadíssimo. E aí, naquela época, o teatro você pegava, viajava numa turnê pelo Brasil, você fazia um pouco, resolvia o teu ano, entendeu? E a gente ia junto, certo? Então essa peça marcou muito, a gente sempre que faltava um dinheirinho, não tá tendo um trabalho, vamos montar essa peça, vamos embora. A vida inteira eles montaram essa peça e aí tinha umas épocas que eles montaram, inclusive, e deixavam uma casa em São Conrado, eu e meus irmãos, 17, 18 e 20 anos, só cuidando da casa, era uma maravilha. Era festa geral, o meu irmão fazia uma peça no tablado, assim, todo dia o pessoal para lá, era uma maravilha, não por causa da ausência dele, mas pra gente estar com a casa lá. Mas assim, meu pai fazendo Dona Flor e seus 2 maridos, é um papel ultra marcante, e minha mãe, os papéis, os papéis, o pai herói, que ela fazia uma maluca, também era muito marcante para mim. Janete Claire. Janete Claire, a Janete Claire adorava minha mãe, então minha mãe foi uma grande estrela dos anos 60, assim, eu nasci em 65, mas ela e Regina Duarte eram, assim, uma grandes estrelas. E meu pai é um recordista de participação de televisão, né? É o cara que mais fez participação em televisão até hoje. Então é difícil escolher um, que é tanta coisa, assim. Mas o cinema do Dona Flor, do meu pai, e minha mãe também fez um filme chamado 1º de Abril Brasil, que foi um trabalho brilhante, assim. Mas eu tenho mais pelo teatro, os Nelson Rodrigues que ela fez também são muito legais. Mauro tem muito trabalho na TV, muito. Pegou a minha infância, da adolescência. A mim, particularmente,
marca muito a favorita, falando dele, que ele fazia a história girava em torno, embora fosse a Flória Donatello ali, né? O empresário ali, o objetivo era... Eu acho que ele foi o melhor ator do Brasil naquele ano. Ele estava brilhante na favorita. Tava A brilhante. favorita pra mim foi... Para mim ele tava, assim, eles são muito bons, né? Então assim, e são muito respeitados, né, os dois, né? Eles têm um background de teatro, cinema e televisão muito forte, são muito respeitados. Eu achei ali realmente uma rivalidade do Tarcísio Meira ali, que tinha um personagem. Muito bom. E no caso... Dois amigos, né? Pois é. E no caso da sua mãe, pra mim, um que me vem assim à mente, como você falou, dentre tantos, muito é o Astro. Você dirigiu, né? Oui. Te marcou o Astro? O Astro, porque era uma coadjuvante que foi ganhando. A Magda, E a cena final... Cena final, né? A cena final, minha mãe nunca tinha feito nada sem maquiagem, e eu tinha me inspirado um pouco no Iron Maiden, né, do Hector Babenco, que a Meryl Streep fez uma cena que ela... Então tinha um suicídio dela, eu falei, não, toma um banho e vem de cara lavada. Não bota maquiagem, não. E ela, não, bota assim. E ela foi muito legal, assim. Foi ótimo trabalhar com os dois, assim. Sempre muito legal. Foi muito bom, muito bom. Mauro, pra gente começar a finalizar, tem um livro que todo mundo deveria ler? Números. É tipo os atores que você queria trabalhar, tem vários. Tem muitos. Começar com 100 anos de solidão, né? Com qualquer Dostoiévski, mas muitos, assim. Todo mundo tem que ler. Não, isso aí. Não é só um, não. Assim, ler, a gente... Inclusive, eu descobri que você acorda e você já vai para o vertical, isso aí é péssimo. O teu cérebro já não consegue fazer no horizontal e imaginar. Se você fica só no... Então, assim, eu já estou tentando acordar e não ir para o celular, só para o meu cérebro já vou continuar exercitando, porque depois do celular a gente está lendo menos, né? O ser humano está com a capacidade cognitiva vinculadíssima à tela. Isso não pode acabar. Não pode acabar a literatura, não pode acabar as pessoas param de diminuir para ler. Os filhos da gente estão lendo muito menos, que é bem assustador. Embora tem gente, eu vejo muito jovem também quebrando essa coisa. Eu estou pensando em começar a ler Schopenhauer, mas eu não sei se eu leio Dostoiévski primeiro ou depois. Começa com o Crime e Castigo, é foda. Tem algum momento histórico que você gostaria de ter vivido? Inúmeros. Sim. Gostaria de ter ajudado no processo de acabar com a abolição no Brasil. Acho vergonhoso a gente ser um último país do mundo ocidental a abolir. Acho vergonhoso. Mas inúmeros. Gostaria de estar na Grécia dos filósofos também. Adoraria estar. A teologia me chama muita atenção. Acho que a Idade Média não daria para passar, mas a Renascença. Adoraria estar na Itália durante a Renascença. Adoraria estar. A efervescência cultural, né? Exatamente. Adoraria estar na Rússia no começo do socialismo. Vários lugares. Tá satisfeito? Agora eu tenho uma última pergunta. Não, claro. O que o Mauro de hoje diria para o Mauro da juventude? Olha, desconstrução, pena que não é o que a gente não, se você não desconstruiu tão mais cedo, entendeu? E pena que você só demorou para ler poesia um pouco mais tarde, assim. Mas se eu pudesse já ter me desconstruído do machismo, das hipocrisias que vieram na minha geração, se eu pudesse mais cedo ter aberto mão dela, eu faria mais feliz, porque demorei, não digo demorei, fiz o meu trabalho que eu precisava fazer, e minha vida melhorou muito, certo? Um processo democrático, mais justo com todo mundo, sabe, com mulheres principalmente, assim, teria sido minha vida. Então eu falaria para ela, começa logo. Começa logo. Espera não. A vida é mais fácil com os papéis democráticos do que com os papéis autoritários. Não é o correto. De poder, assim, é muito mais fácil. Perfeito. Agora sabe. Você tá também? Não, Pro Max. Claro, a gente quer te agradecer imensamente a generosidade e a disponibilidade de bater esse papo conosco. Foi muito bacana a gente perpassar por tantas produções, né, ao longo do tempo, de uma forma tão leve. Né? Não, e como a gente falou com o Cláudio, a gente está tendo a oportunidade de conversar com quem a gente admira. Então ainda
é 1000 vezes melhor. Então, Que bom. obrigado aí. Que bom, eu estou muito grato, assim, a conversa foi ótima. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. Sucesso nos próximos trabalhos, que a gente, Obrigado. desde já, está ansioso para poder conferir. Tá bom, beleza. Obrigado, Mauro, e obrigado a você que nos acompanha em mais uma temporada do Mentes Legais, né? Hoje a gente finalizando a temporada 2025, mas fique de olho nos próximos episódios, nas próximas temporadas e nas próximas Mentes Legais que vão passar aqui pelo canal. Se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhe no Spotify e no Instagram também.